saber que você está aqui conosco. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu quero lhe falar o seguinte. Nessa semana, eu tive contato com uma pessoa que estava, vamos dizer, externando nitidamente um descontentamento com as coisas que estavam acontecendo na vida dela. Dizia ela que Deus não estava fazendo nada, Deus não estava nem aí para as coisas que aconteciam na vida dela. De certa forma, a gente percebeu uma certa revolta nela sobre a vida e um descuido dos interesses da vida, uma desmotivação com a própria vida dela. E, segundo esta pessoa, até disse que tinha histórico anterior de tentativa de suicídio. Eu fiquei comigo aqui muito sensibilizado, eu diria. Como é que uma pessoa jovem, uma pessoa cheia de, entre aspas, vidas, estava totalmente desmotivada, totalmente sem interesse nenhum em continuar com a vida? Porque tudo que acontecia da vida dela, e eu identifiquei pelo relatório assim verbal dela, e ela não tinha uma vida tão desgraçada. Essa pessoa tinha uma vida boa, bem aquinhoada a sua família, tinha carros, casa muito boa dentro de um condomínio, carros bonitos, tanto ela quanto o marido dela, e até a filha dela tinha um carro para ir para a faculdade. E ela me relatava totalmente desmotivada, triste sobre a vida. Eu perguntei: e aí, você é bem casada? Seu marido é um bom marido? Ela disse: é. Ele é uma boa pessoa. Vocês se dão bem? Não, a gente se dá bem. Você tem filhos, que eu sei que uma você tinha dito que essa pessoa estava na faculdade de engenharia aqui no estado de Alagoas, na UFAL. E tinha mais 2 filhos que estavam no colegial. Então, todos bem encaminhados, os filhos tudo bem orientados. Dizia ela ser crente, mas que estava, vamos dizer, sem paciência de ouvir pregações de pastores, dizer que tinha 500 daqui para o final desse ano, vão ter 500 pessoas a mais nessa igreja. Vamos ter uma sede própria maravilhosa, vamos curar pessoas, vamos levantar cadáveres depois de morto ali na esquife e a gente orar e ele vai se levantar. Dizia ela que estava cansada dessas pregações, que ela não via nenhum resultado. Dizia ela que esses pastores que agiam assim, dizendo que as coisas iam acontecer e ela não via resultado, que isso aí fazia com que ela desconsiderasse a palavra. Eu disse: não, você não pode pensar assim, porque está escrito. Se está escrito na palavra, é porque pode acontecer, mas eles não têm fé. Pode até ser que não estão acontecendo as coisas, porque esses dirigentes eclesiásticos certamente não tinham fé suficiente para que, quando ministrasse aquilo e aquilo desse resultado conforme diz a palavra de Deus.
E eu argumentei na palavra de Deus, em muitas passagens dos fatos miraculosos que aconteceram, os milagres de Jesus, muitos deles o Jesus dizia, foi a sua fé quem te curou, não é? Ou seja, era a fé do própria pessoa que canalizava o poder de Deus para as coisas acontecerem. A sua fé te curou. Em outra ocasião, Jesus passava ali no meio da multidão e aquela senhora jovem que estava com fluxo de sangue intenso há 12 anos. E ela pensava consigo própria, quando eu tocar, bastava tocar na orla da roupa de Jesus e ali eu seria curada. Ou seja, ela tinha fé. E a fé dela é que deu o resultado. Então, como é que uma pessoa que está descrente totalmente, está desmotivada, pode fazer as coisas acontecerem se ela não põe em prática verdadeiramente a fé? Sem fé, as coisas não acontecem. Então, aquele caso daquela mulher do fluxo de sangue, Jesus estava no meio da multidão caminhando. E ele parou no meio e disse: quem foi que me tocou? E até os seus apóstolos que seguiam a ele diziam: mas Jesus, como é que a gente pode saber nessa multidão empurrando para lá, para cá, que saber quem te tocou? Ele disse: mas saiu poder de mim. Ou seja, em tantas e tantas e tantas pessoas que estão ali, estavam naquele momento acompanhando a Jesus. Apenas uma, ele sentiu que aquela pessoa tinha fé. Ele nem tinha avistado quem foi aquela pessoa, mas ele disse: saiu o poder de mim. Quem foi aquela mulher? Então se identificou trêmula, pensando acontecer algo contra ela, porque ela tinha tocado na roupa de Jesus. Você entende? Entre tantas pessoas que estavam ali na multidão, apenas uma tocou e saiu fé. Saiu poder. Saiu o poder de Jesus e operou naquela mulher através da fé dela. A fé é capaz de tudo. E Jesus também fez mortos viverem, disse com aquela menina, a filha de Jairo: levanta-te. Quando todos que estavam ali até zombaram de Jesus, riram. Quando Jesus disse: saiam todos, só ficou Jesus e os pais daquela menina. E disse Jesus: levanta. E a menina se levantou e estava viva naquele momento. O povo zombava. Esse cara chegou agora depois que a menina morreu. Muitos estavam ali em pranto, chorando, desesperado, porque a menina tinha morrido. Mas Jesus, no poder dele, ele determinou: levanta-te. Naquela outra situação também, da viúva que tinha apenas um filho, e ela estava junto com o cortejo levando a criança, o filho dela, o único filho, morto para ser sepultado ali na cidade de
Naim. E Jesus, quando vinha, que entrou nas terras iniciais de Naim, que viu o cortejo fúnebre, Jesus teve pena, teve piedade daquela mãe que tinha o único filho que estava morto. E Jesus teve compaixão, chegou próximo a Esquife e disse para o jovem, botou a mão e disse: levanta. O morto se sentou e ali ficou vivo naquele instante. Todos se admiravam, todos exclamavam: bendito é quem vem em nome do Senhor Deus. E passaram a louvar e agradecer a Jesus. A tua fé salvou, a tua fé ressuscitou, a tua fé te curou. A fé, entende como é? Então, naquela situação daquela senhora que, conversando comigo, estava tão desmotivada, sem crer mais em nada. Eu disse: você não pode colocar a sua esperança em pessoas. Você não pode colocar a sua fé em pessoas. Você não pode desdenhar até a pregação de pastor, porque não aconteceu conforme ali ele tinha dito. Mas a palavra de Deus diz que a fé é capaz de tudo. Se tiveres uma fé de um grão de mostarda, até a este monte, você disser, sai daqui, vai para acolá, isso ocorre. Então a palavra de Deus é balela, não é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, essa fé que aquela mulher do fluxo de sangue tinha, veja que ela estava no meio de uma multidão que acompanhava, que procurava seguir a Jesus, mas apenas uma chegou e tinha fé e apenas se tocasse na roupa de Cristo, aconteceu. Será que você acredita que a roupa que foi que curou aquela mulher? Não. Foi o poder que estava, a unção que estava em Cristo e que expandia além das roupas, bastava se aproximar. O poder sai com a palavra, com o toque, né? Porque até nós aqui, falando esta palavra, ou como diz a palavra, está escrita lá, esta palavra é revestida de poder. É demonstração de espírito, ou seja, até quando você fala a palavra de Deus, ela já vai sendo levada em espírito e em poder. Você entende? Então, o caso daquela senhora que estava triste, desmotivada, descrente, ela certamente colocou toda a possibilidade das coisas acontecerem no homem, nos pastores, nos obreiros da igreja. Mas a fé não é tão somente emitida através de pastores. A própria mulher que estava descrente, que eu conversei com ela, bastava ela pedir ao nosso Deus que ampliasse a sua fé, que colocasse a crença na palavra de Deus
no coração dela, no espírito dela, para as coisas acontecerem. Então, por que tantas coisas, tantos milagres aconteciam ali naquele tempo de Jesus e hoje não acontecem mais? Acontecem, mas esporadicamente ali num canto, no outro. Eu creio porque as pessoas, não, de modo geral, não buscam mais a Deus, não se dedicam verdadeiramente à obra de Cristo, à palavra de Deus, e querem que as coisas aconteçam. Mas é preciso ter uma comunhão mais robustecida no alicerce da palavra de Deus, como aqueles fundamentos do construtor da casa que fez sobre a rocha. A construção sobre a rocha significa quando vêm todos os intempéries do tempo e ela não cai porque está bem fundamentada. Nosso espírito, nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus, na fluência do Espírito Santo para as coisas acontecerem. As coisas não acontecem por apenas você falar. Eu quero que esse microfone fique aqui pendurado no ar. Você acha que vai acontecer? Pô, não, claro que não vai. Primeiro que Deus respeita todos os princípios das energias. Ele estabelece, por exemplo, a gravidade foi criada por ele. Então, num local que tenha gravidade, é lógico que você soltar uma pedra aqui, ela vai cair. Não é? Mas a obra de Deus é para beneficiar a humanidade, é para salvar as pessoas. Eu vejo na minha área de atuação como médico que a dependência química. A gente sabe que é uma problemática muito difícil de curar pessoas, salvar vidas quando estão mergulhadas ali no mundo das drogas. Mas eu também já vi situações de pessoas que nunca foram internas, nunca fizeram terapia nenhuma, eram totalmente envoltas com a prática de crimes e com o mundo das drogas, no consumo de poliuso de drogas. E quando aquela pessoa determinou que a partir dali ela não mais continuaria naquele mundo das drogas, pediu forças a Jesus e aquela pessoa nunca mais recaiu. É impossível para a maioria? Eu lhe digo como um médico, por mais que você use as melhores medicações, por mais que a pessoa se envolva em todas as terapias médicas que fortaleça aquele indivíduo para mais não cair na droga, mesmo assim é muito difícil, porque a estrutura cerebral é totalmente modificada. Mas você tem que saber que bastando você querer, tudo pode acontecer. Mas eu não tenho força. É possível que você não tenha. Mas se você quiser pedir, seja qualquer que seja a situação na sua vida, o impossível Deus faz acontecer. É preciso você ter uma comunhão e ter fé. Você entende? É preciso ter esta fé que muitos têm esta fé abalada, sabe? Pelas circunstâncias da vida. Tem gente que vai para um ringue na luta e não está preparado. Qualquer murro a pessoa cai e não se levanta mais.
A fé tem que ser exercida a todo instante. Você tem que crer verdadeiramente nesta palavra de Deus, no poder de Deus agindo, no poder de Deus transformando circunstâncias de existência, acontecendo o improvável nas vidas dos improváveis. Mas Deus vê além da ótica humana, Deus esquadrinha juntas e medulas. Deus sabe os propósitos do coração, porque muitas vezes você pode até verbalizar o que quiser. Aleluia, glórias a Deus. Mas o que verbaliza nem sempre está em consonância com o coração. Porque a palavra de Deus diz: em tudo que tiveres guardar, guarde o vosso coração. Porque do coração procede as coisas. O que sai da boca pode ser coisas danosas para os outros e para si próprio, diz a palavra. Mas o que está dentro do coração, aí é verdadeiramente a essência da pessoa, é a essência se essa pessoa verdadeiramente está em Cristo. Então, esta palavra de hoje, eu diria que até é um incentivo para nós. Se você está triste, desmotivado, se você está com a fé capenga, ou seja, já não tem mais fé, já está descrente, eu diria, não fique assim. Não, não está aqui você para medir se aquele pastor ele tem a fé dele para fazerem as coisas acontecerem conforme ele diz. Não que não possa acontecer, porque o poder de Deus pode tudo. Às vezes que não tem a fé suficiente, ou é o pastor, ou é o obreiro, ou qualquer um de nós. Entendeu? Mas não fique descrente. Creia de todo o seu coração que Deus pode fazer tudo. Até aquelas coisas que estão lhe desmotivando, até aquelas situações que estão lhe detendo, desesperançando, angustiando, entristecendo, deprimindo. Deus pode modificar tudo. Como eu disse, essa senhora, ela me disse que na adolescência tinha tentado o suicídio 2 ocasiões. Fiquei pasmado. Como é que pode uma pessoa que tem tudo? Mora, como eu disse, num condomínio em Maceió, um condomínio de alto luxo, uma casa maravilhosa, carros maravilhosos dela, do marido e da filha que faz a faculdade de engenharia. Né? Os demais filhos todos bacana. Então, por que ela tanta angústia, tanta depressão, tanta descrença? As coisas acontecem com as pessoas, independente do poder social, financeiro de cada um. Tem pessoas pobres, mas têm uma vida tão motivada, tão alegre, tão feliz e de tanta fé em Deus. Mas eu diria, conforme a palavra de Deus diz, tenha fé. A sua fé pode modificar tudo, qualquer circunstância. Não se entregue. Não se entregue, porque Satanás é justamente isso que ele quer. Ele vem para matar, roubar e destruir. Matar a sua alegria, até a sua vida, como o caso dessa senhora que queria o suicídio. Envolva seu coração naquele esplendor do Espírito Santo, faiscando, expandindo
poder através de você. Quem foi que tocou em mim? Disse Jesus. Porque saiu o poder. Então nós temos que ter justamente esse esplendor verdadeiramente vivo do Espírito Santo derramando através de nós para as próprias vidas nossas, como também para a vida das pessoas. Nós temos que ser esse instrumento de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe grandemente. Amém?